Fala pessoal, beleza? Chique 10, Walter aqui na área. Bora lá continuar a resolução da prova do ITA 2022 da primeira fase agora com vocês, a questão 52. Questão de probabilidade, questão que é sempre difícil. Por quê? Porque a gente não curte muito falar de probabilidade, né? Pô, mal difícil, quem será que é o espaço amostral, quem que será que é o evento? Mas essa questão é bem bacana, espero que tu goste, né? Espero ainda mais que você se inscreva no canal, ative aí as notificações, fique por dentro de outras resoluções, ajude o Walter aí a chegar no seu projeto que é os 20k. Vem comigo aqui, ele fala o seguinte, ó. Seja A o conjunto de todas as retas que passam por dois vértices distintos de um cubo. Escolhendo aleatoriamente duas retas distintas de A, a probabilidade dessas retas se interceptarem em um determinado vértice C é de quanto? Bom, primeira coisa, eu vou desenhar um cubinho aqui, ó, só pra gente ter uma ilustração bonita de como que ficaria o meu problema. Então, vou pegar aqui. Legal, então nós temos aqui o nosso cubo. É bom lembrar que o cubo então ele é formado por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vértices. Então significa que se eu quero formar uma reta, eu preciso de dois deles. Então eu posso olhar como sendo uma combinação de 8 para escolher 2. Ou, se você preferir sem fórmula, 2 tracinhos. A primeira opção eu tenho 8, a segunda opção eu vou ter 7. Como a ordem não importa, né? A reta AB é a mesma coisa que a reta BA. Então isso daqui divide, né? A reta que passa por AB é a mesma reta que passa por BA. Isso aqui divide por 2 fatorial. Então a gente vai ficar aqui com um total de 28. Ou seja, eu consigo 28 retas. Legal. Dessas 28 retas, ele perguntou assim, ó, escolhendo-se aleatoriamente duas delas. Então agora a gente tem que escolher duas em relação a essas 28. Então se você quiser trabalhar por combinação, pode também. Mas a ideia agora que a gente pode perceber é o seguinte. Ele quer, por exemplo, que a gente trabalhe com retas que passam, né? Quer saber a probabilidade de dessas duas retas passarem pelo mesmo vértice. Perceba o seguinte, se eu considerar esse vértice como referência, eu consigo quantas retas com ele? 7. Por quê? Eu tenho outros 7, né? Eu tenho 8 vértices no total. Só que ele não pode ser conectado a ele, então significa que eu conseguiria 7 retas. Por exemplo, aqui ó, uma... Aí depois aqui a gente tem aqui a 2, aí depois aqui é 3, aí depois aqui é 4, aí aqui é 5, aí depois aqui é 6, aqui depois aqui é 7. Ou seja, para cada vértice a gente consegue formar aí 7 retas. Então o que a gente pode fazer? Qual que vai ser a probabilidade? Bom, eu vou escolher duas retas. A primeira, então a gente vai ter 7 em 28. A segunda a gente vai ter o quê? 6 em 27. Só que aí, pessoal, a gente considerou apenas um dos vértices, então basta a gente multiplicar por 8, porque aí eu trabalho com todos os 8 vértices. Aí fechou o rolê, né? Por quê? O que vai acontecer aqui, ó? Vamos lá, o 7 sobre 28 dá 1/4, então a gente vai ter 1/4 vezes. O 6 sobre o 27 dá para dividir por 3, então a gente vai ficar com 2 nonos. Isso aqui vezes quem? Vezes 8. Legal, posso cancelar o 8 com o 4, vai sobrar um 2zinho em cima, então a gente vai ficar 2 vezes 2 dividido por 9, 2 vezes 2 vai dar 4, então 4 sobre 9, fechando o rolê, e aí a alternativa correta passa a ser a alternativa A. Se você, por exemplo, não quisesse utilizar dessa maneira, então a gente poderia pensar que eu vou calcular, né, a combinação de 7 para escolher 2, dividido pela combinação de 28 para escolher 2. Só que a combinação de 7 para escolher 2, a gente tem que pensar que isso a gente está olhando para um vértice. Como a gente tem 8 vértices, então esse cara aqui eu multiplicaria por 8. Aí você pode usar as fórmulas de combinação que você ia chegar exatamente no mesmo resultado de 4 nonos, tá bom? Então duas maneiras aí de resolver para chegar no mesmo resultado, mas a essência do exercício é enxergar que eu tenho que olhar para os 8 vértices, então por isso que é importante multiplicar por 8. Que bom, né, que se você não multiplicasse por 8 e fizesse a continha, não ia ter opção, né, de resposta. Assim a gente não teria aí um problema maior na resolução dessa questão. Beleza, pessoal? É isso. Espero, claro, que você tenha entendido, que tenha gostado. Não deixa, claro, de comentar, ajudar o Walter a chegar aos 20k. Então já se inscreva aí no canal, ative as notificações, fique por dentro desta e de outras resoluções. Até o próximo vídeo. Tchau!